E é isso aí, galerinha. Hoje vamos falar sobre Tomb Raider, uma adaptação dos games para o cinema. Vamos comentar aqui se funcionou, se não funcionou, se realmente deu certo, porque a gente sabe que o histórico de adaptações de games para o cinema normalmente dá errado, né? Às vezes frustra. Exatamente. Muito. Então vamos comentar aqui o que achamos desse filme, beleza, galera? Até já! É isso aí, Cláudio Dorigatti. O que dizer sobre Tomb Raider? Cara, sobre a adaptação de qualquer tipo de jogo para o cinema, sempre existe aquele negócio que não vai ficar legal e muitas vezes não fica, frustra. Exatamente. Mas se você tem que também sempre descartar aquele lado do baseado no jogo e ver qual foi a obra que foi feita, porque às vezes, como filme, funciona bem. E aí quem é fã do jogo quer ver a mesma coisa, é a que eu acabei de comentar com você em off. O jogo hoje está tão complexo que deveria virar uma novela gigantesca e para colocar tudo isso no filme você tem que cortar muita coisa e tudo tem que fazer sentido. Exato. E bom, e falando sobre obra, sobre filme, a gente tem Alicia Vikander no elenco, ganhadora de Oscar. Então não é qualquer pessoa. Não é a Angelina Jolie, mas... Ah, mas... Segue. Pô, mas na quesito atuação, acho que é melhor. Não, não sei se é melhor, mas melhor, assim... Eu acho. São excelentes. É uma protagonista fantástica. Lara Croft é um ícone nos games, uma protagonista girl power, e o cinema sai um pouco daquela coisa só Marvel e DC de heróis, né? Entra com a Lara Croft, ela não é bem uma heroína, né? Apesar de que ela tá lutando contra uma entidade que quer devastar o mundo, né? Quer acabar com o mundo, mas sai um pouco desse eixo de Hollywood, desse tipo de filme, e coloca uma protagonista mulher que é um assunto atual, principalmente em Hollywood, que tá rolando bastante protesto contra o assédio, bastante produtor, diretor, e coloca uma protagonista mulher num filme de herói baseado num jogo que é icônico até. Quem nunca jogou Tomb Raider no PlayStation 1, tirando o Cláudio? Joguei. Eu joguei bem pouco, mas joguei. Tá bom. Eu joguei no Play 1, joguei no Xbox 360 e no Xbox One. Então é um filme que marca uma mulher como protagonista e é um filme incrível nesse sentido. O que eu acho interessante dessa exploração em cima da personagem da Lara Croft é que ela não tem nada de sobrenatural, nenhum superpoder, nada... É claro que existe o exagero das lutas e tudo normal, mais, da força, James Bond, né? Exatamente dos saltos, toda a pirotecnia que existe ali naquela brincadeira, mas não existe nenhum tipo de superpoder, nada sobrenatural, nenhum tipo de equipamento que ela usa. É uma mulher totalmente Então traz, realmente como você falou, traz do que a gente estava acostumado bastante aí nas duas séries de Marvel e DC vindo com super-heróis com poderes exagerados e deuses e tudo mais para uma mulher, entre aspas, normal, sim, numa luta descomunal contra a Trindade, né? Contra a Trindade. Exato. Bom, o que se diz respeito a enredo é realmente baseado no jogo de 2013, para Xbox 360, PlayStation 3 e outras plataformas. É baseado realmente, tem toda a participação da Square Enix, né, que é a desenvolvedora do jogo, também na produção do filme. Para quem é gamer, para quem é fã dos games, assim como eu, decepciona um pouco, porque é comum. O jogo é muito complexo, às vezes, para ser adaptado. Então, por isso que a maioria das obras não vai ter aquela fidelidade que a gente espera, infelizmente. É igual quando eu comento filme de herói de quadrinhos. Se você espera que o arco do quadrinho seja resumido tão brilhantemente da mesma forma no cinema, cara, tá perdendo seu dinheiro. Mas não existe tempo hábil para isso também, né? Porque Exato. Você tem tanto conteúdo vamos dizer assim, numa plataforma e a outra exige que seja em torno de 2 horas ou até menos que 2 horas. É um resumo para poder te prender, para poder te assistir, para entreter, né? Entretenimento. Blockbuster é entretenimento. Então, se você for nessa expectativa, não vá para se divertir, porque é um filme divertido, é um filme legal, bem produzido, bem dirigido. É Howard Utag, o nome do diretor norueguês, é um nome até difícil de pronunciar, nem sei se está certo. É complicado. Tomara que esteja certo, né? Falar que é excepcional e comparar com grandes filmes, não sei, mas
A direção é legal. Durante o filme todo você não vê nada assim que fala, pô, mas isso não ficou legal, faltou alguma, sabe, mãozinha do diretor ali pra melhorar, não. Acho que as cenas transcorrem de um jeito, te prende, você fica esperando o próximo acontecimento, nada fica esquisito, a não ser um gancho que a gente... Tem alguma falhinha ou outra ali de enredo, normal, às vezes acontece. E em relação ao jogo, tem bastante referência, tem várias referências durante o filme que são remetidas ao jogo de 2013, cenários, nomes, algumas coisas que quem é gamer é interessante ficar atento nesses tópicos porque tem realmente boas referências, mas é uma adaptação mais simples em quesito de aprofundamento da história. É ali linear da mesma forma, a Lara, o pai dela desapareceu, ela tá indo atrás do pai e acaba parando naquela ilha lá atrás dele e tudo se desenrola lá, tudo o que acontece lá. Só que o que eu achei interessante é que, diferente às vezes da trama dos videogames, eles tentaram trazer um pouco para aquela parte de realidade, sabe? Principalmente com o que acontece no final, quando eles chegam lá na tumba e tal. Eu achei que ficou interessante isso. Não querendo dar spoiler, mas é uma parte que ficou interessante na história. Eu não vou dar spoiler nesse ponto, mas eu achei interessante como acontece todo esse desfecho. Sim. Porque não que foi totalmente imprevisível, mas foi bem pé no chão. Foi totalmente diferente do que muitas vezes a adaptação traz e acaba trazendo toda aquela coisa. Você fala, tá, legal, poderia ser, mas eles foram mais pé no chão, ficou uma coisa mais consistente. Achei interessante isso aí. Tomb Raider, A Origem, né? A gente acabou não comentando no começo, mas o nome do filme é Tomb Raider, A Origem. É um filme de origem, conta de novo a história da Lara. Precisa ter o didatismo de contar um pouco a história, o início, precisa. Não é tão interessante assim a forma com que é contada a história dela, o começo dela, mas serve para mostrar para os novos fãs que estão indo para o cinema ter uma ideia de onde vê a Lara Croft. É um pouco simples demais, mas eu acho que precisa ter. Igual Homem-Aranha, ele já começa direto, né? Não conta de novo o que aconteceu com o Tio Ben, não morre pela quinta, sexta vez no cinema o Tio Ben. Que foi exatamente o que me deixou triste, foi no Batman ficar contando tudo de novo. Isso que eu ia comentar agora, de novo a morte dos Wayne e tal, todo mundo já conhece o Batman, então aquilo ali é um didatismo exagerado. Tem em Tomb Raider, mas eu achei que funcionou. Não funciona tão bem em quesito de conteúdo, a forma com que ela foi mostrada, mas acho que é necessário. Mas até porque é um reboot, né? Despreza completamente o filme anterior. Da Angelina Jolie. Né? São dois filmes. Despreza completamente esses dois filmes e começa a contar tudo de novo. Então, para se ter uma sequência, que pelo jeito a intenção é que exista uma sequência, não ficaria muito esquisito não se contar a história. Né, e aí como é que você vai depender da história contada no primeiro filme se você vai desprezar essa história? Mas em quesito adaptação game, cinema, eu acho que é melhor resolvido do que Assassin's Creed. Eu não gostei de Assassin's Creed. Tem boas cenas de ação, Fassbender manda bem na atuação, mas, cara, não ficou legal. Ficou estranho. Não ficou em quesito assim em relação ao game, cenários, movimentos, cara, não tá tão interessante quanto é no game. Em Tomb Raider isso foi muito melhor. Você vê cenas de ação ali, puzzles, armadilhas, coisas que ela precisa ali resolver durante o filme, que é tudo caracterizado do game, cara. E dá pra ver, né? Nessas armadilhas e tudo mais, o pessoal que produz game tava ali pra dar um pitaco. A Square Enix ali, apoiando junto. Vamos fazer dessa forma pra que você sente que aquilo é uma cena muito similar a uma cena de jogo, né? Mas não é propriamente só uma animação, exato. Porque às vezes a gente se pega vendo uma cena dessa e aí fica muita computação gráfica, acaba... No começo era tão maravilhoso a computação gráfica, hoje a gente já começa a exigir muito mais. E os cenários por onde passa, inclusive na ilha, no momento que vai chegando na ilha, que ela vai andando pela ilha, eu achei muito interessante porque você não percebe nenhum tipo de cenário ali. Fica nítido que aquilo não foi gravado no meio do mar, totalmente no meio da selva daquele jeito, porque demandaria uma estrutura muito complexa para se gravar o tempo todo daquele jeito. Tem clima, tem tudo né? que pode interferir. É muito difícil, né? Mas te cativa e mais te convence. Essa é a palavra certa, te convence que está dentro de uma floresta, de uma ilha. Você não fica com aquele aspecto de luz de cenário, que às vezes alguns filmes Sim, Pantera Negra mesmo. A posse do T'Challa
na primeira luta contra o M'Baku. Cara, aquele cenário ali, você vê claramente que é estúdio, cara. A luz não tá legal. Você percebe que é uma luz de lâmpada, não é uma luz do sol mesmo. Então, isso ficou muito melhor resolvido em Tomb Raider. Junto com a trilha sonora também, que foi muito bem trabalhada, ficou bem interessante. E é muito legal. E outra coisa que eu achei mais legal ainda, comentando até da Semana da Mulher, tirou o estereótipo da Lara Croft de ser aquela peituda gostosona, sabe? É verdade. A Alicia Vikander, ela é linda, magnificamente linda. Eu acho ela uma atriz muito bonita. Só que ela tem um estereótipo normal, cara. O corpo dela é normal, assim, sabe? Não tem peitão, não tem bundão, nada. E isso foi a produção do primeiro filme que fez com a Angelina Jolie, porque ela também não é peituda desse jeito. Mas nem se compara. Nem se compara. Extremamente atlética, né? Sarada. Porque dá pra exato. ver pela brincadeira que fizeram o Quando tempo ela todo apanha. com luta, quando ela apanha. Cara, eu perdi as movimentos. contas de quantas vezes ela ficou pendurada nesse filme, cara. É verdade. Meu, era corda, era gancho, era na parede. Cara, ela fica... Meu, é sério. Tenta encontrar quantas vezes ela fica pendurada nesse filme. É muita cena e ela pendurada, cara. Eu acho que é um filme que funciona. Não é um filme que dá pra dizer assim, nossa, que merda de adaptação. Não, cara. É uma adaptação que ficou boa. Ficou legal, entretém como filme e como adaptação. É, porque na verdade tem a adaptação que é feita que nem como filme convence. Se você Exato. esquecer, não foi baseado em quadrinho, não foi baseado em jogo, não importa o que seja baseado. Se você assistir pensando só, alguém que não conheça de onde veio, assistir, fica ruim. E esse filme, se a pessoa não souber que é um jogo e assistir, é uma boa diversão. É uma boa diversão, exato. E é isso aí, galera. Vamos encerrando por aqui. Vale reforçar, é um bom filme, certo? Sem dúvida. É um filme legal, vale a pena ser conferido. Gostamos dele como obra, como adaptação é legal. Em breve traremos mais vídeos. Jogador número 1 tá chegando, Círculo de Fogo tá chegando, são alguns blockbusters que estão aí próximos, né? Vocês sabem que o Blog Cultural do Blog TV não fala só de cinema, também fala de games, de séries, de música e de toda a cultura pop, geek e nerd. Beleza, galera? Um abraço e até mais!